Olá, turma. Sou o professor Anias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Convergência de Redes, que faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Ok, na aula anterior fizemos uma aula introdutória, apresentando o plano de disciplina, no caso da disciplina Convergência de Redes. E nesta aula vamos entrar em si no conceito, na introdução, contextualização da área de convergência de redes. Então, a disciplina ela tem como objetivo apresentar e discutir as convergências de redes, ou seja, as tecnologias convergentes, redes de telecomunicação, destacando aí as suas aplicações, as suas evoluções por meio das chamadas redes convergentes. Além disso, vamos estudar os seus serviços, suas aplicações, as suas principais características, requisitos, discutir e comparar tecnologias que dão base para o desenvolvimento das redes convergentes, ou seja, a principal base tecnológica. Em seguida, vamos ver as arquiteturas de redes, das redes de nova geração, o desenvolvimento dos serviços e aplicações que envolve essas arquiteturas que futuramente proporcionarão aí o desenvolvimento das redes de próxima geração. Então, nesse momento, vamos iniciar o estudo da unidade 1, a contextualização da convergência de redes. Nessa unidade, vamos ver alguns conceitos introdutórios de convergência, entender sobre conceitos relacionados às aplicações multimídias como voz, dados, vídeo, que são utilizados em redes de tecnologia convergente, entender como surgiu as redes de próxima geração, as NGN, os protocolos envolvidos, os principais protocolos de redes de próxima geração e, principalmente, no final dessa unidade, vamos entender como é que as redes de próxima geração trabalham os protocolos de gerência, auxiliando o controle, a administração e controle das redes de próxima geração. Ok, então vamos lá. O conceito de convergência, né? A convergência, ela proporciona, ela realiza a consolidação de diferentes tipos de tráfegos, aplicações, serviços, considerado em uma mesma rede IP, uma rede de tecnologia de comutação por pacote, usando a tecnologia ou arquitetura TCP/IP. Podemos dizer que a convergência ela abrange a tecnologia necessária para prover serviços que antigamente outras tecnologias não provinham. Então, é necessário, por exemplo, novos equipamentos, canais de comunicação, protocolos e padrões independentes. Então, a convergência ela se faz necessária, ela permite que o usuário acesse as informações de qualquer lugar, qualquer momento, através de qualquer meio de comunicação, utilizando por exemplo, uma única interface, evidenciando aí o acesso a muitos serviços e aplicações em diversos setores aplicados em rede de computadores. Então a gente pode dizer que as tecnologias envolvidas no processo de convergência, eles são de forma geral tecnologias antigas. Então se a gente for analisar as redes convergentes, elas utilizam tecnologias passadas, digamos assim, que precisam de uma certa evolução. Então a gente pode dizer que, de forma geral, o processo de convergência usa tecnologias como canais de telecomunicações, canais de rádio, uso da televisão, redes de computadores e até mesmo a telefonia tradicional e a telefonia digital. Então a convergência ela é utilizada para designar a tendência de utilização de uma única infraestrutura de tecnologia. Então é uma rede
onde você vai convergir para uma única infraestrutura, garantindo o acesso a aplicações e serviços. Então, essa é a ideia básica da convergência. Bem, dentro do aspecto de convergência, nós temos o conceito de convergências tecnológicas. Então, esse termo ele é utilizado para designar a tendência de utilização de uma única infraestrutura para prover serviços. Então, anteriormente, esses serviços requeriam equipamentos, canais de comunicações, protocolos e padrões independentes, né? Hoje, as tecnologias convergentes, elas apontam para uma evolução onde eu vou ter uma única infraestrutura para prover ambos os serviços. E aí, as tecnologias convergentes, a gente pode citar que elas são baseadas em tecnologias anteriores, como rede telefônica tradicional, a PSTN, né? Comutação por circuitos, comutação por pacote, tecnologias mais atuais, como rede sem fio, a tecnologia WiMAX, LTE, quarta geração móvel, quinta geração móvel. Bem, em se falando em si de convergência, nós temos tipos específicos de convergência. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de convergência: convergência tecnológica, a convergência regulatória e a convergência corporativa. Então, a gente pode dizer que o ponto de partida desse conceito de convergência tecnológica, né, e das outras convergências se dá, evidentemente, pela viabilidade de desenvolvimento de novas tecnologias, comercialização dessas novas tecnologias, principalmente em grande escala de soluções tecnológicas convergentes, sejam em aplicações de novas tecnologias de rede, serviços, dispositivos, equipamentos e tudo mais. Bem, dentro da convergência tecnológica, nós temos basicamente 3 vertentes: a convergência de rede, a convergência de serviços e a convergência de terminais. O que seria cada uma, né? Convergência de rede. A convergência de rede é a unificação entre 2 ou mais redes de comunicação, tecnologias de rede, né? Como, por exemplo, Wi-Fi, WiMAX, ou o uso de uma tecnologia LTE, 4G, por exemplo, ou 5G. Então, é a unificação de 2 ou mais redes de comunicação. Essas redes, obviamente, são distintas, né? Essas redes de comunicações distintas numa única rede capaz de prover serviços antes não prestados por um provedor, por uma operadora, algo do tipo. E aí a convergência entre redes que utilizam aplicações de voz e dados, por exemplo, inicialmente através de tecnologias, né, como redes digitais, RDSI, ADSL, né, tecnologia XDSL, então englobando essas diversas tecnologias. Dentro da convergência tecnológica, nós temos a convergência de serviços, que é a disponibilização de um mesmo serviço através de diferentes meios de comunicação. Então, hoje, a facilidade com o avanço tecnológico, você disponibilizar um serviço, uma aplicação, né, essa alta disponibilidade de um mesmo serviço, ele pode ser disponibilizado através de diferentes meios de comunicação, acessado por diversos tipos de terminais, e isso converge aí para a unificação também dos serviços. E por fim, dentro da convergência tecnológica, nós temos as convergências de terminais. A convergência de terminal é bem simples, porque é você utilizar em um único terminal, em um único equipamento, um dispositivo aí para você acessar múltiplas redes, múltiplas plataformas, múltiplos serviços ao mesmo tempo. Vindo para cá, para a convergência regulatória, a gente vai entrar na área da regulamentação. Então, a convergência regulatória, ela surge
o seu surgimento, né, de serviços convergentes, a necessidade desses serviços convergentes, eles vão criar um ponto de contato entre dois mercados básicos. Geralmente o da telefonia tradicional, a telefonia convencional, que tem uma certa regulamentação, né, regulamentado, e o mercado de serviços de dados, sujeito aí a pouca ou até mesmo nenhuma regulamentação. E aí a convergência regulatória ela vai proporcionar, unificar, digamos, um regulamento, né, para essas diversas áreas, né, telefonia convencional, junto com os serviços de dados, unificando, gerando aí uma espécie de regulamentação para todos esses recursos. Sobre aí a prestação dos serviços, né, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a Anatel proporcionando aí um serviço regulatório, né, em defesa aí da justa competição do setor de telecomunicações, radiodifusão ou outros serviços de telecomunicações que sejam garantidos. Então a convergência regulatória ela vai proporcionar isso. Então tentar trazer o que tem de melhor em regulamentos de outras tecnologias para recursos, serviços e aplicações que ainda não tem. Do outro lado, nós temos a convergência corporativa. A convergência corporativa ela vai tentar minimizar aqueles antigos monopólios de telecomunicações, né? A gente vai ver que esses antigos monopólios de telecomunicações eles têm cedido espaço, lugar para os chamados oligopólios, né? Que é a chamada convergência corporativa. E aí você tem observado há mais tempo que ocorre um crescimento, né, nesse segmento, onde você tem grandes empresas se juntando, né, formando essa oligarquia, digamos assim, proporcionando o uso de diversos segmentos, diversas aplicações e serviços, relativamente alheios a várias tecnologias. E aí a gente pode dizer que a convergência corporativa ela pode ocorrer por parcerias entre grandes empresas, né? Empresas em expansão, empresas que vão se fundir para garantir essa convergência corporativa e, obviamente, trazer uma melhoria para os serviços de redes convergentes. Um exemplo aí de convergência corporativa é a fusão de algumas empresas, né, como, por exemplo, Nokia e Siemens, né, se juntaram e criaram aí uma corporação, tornando aí a chamada convergência corporativa. Ok, agora vamos entender basicamente a convergência de redes, né, que é o que mais nos aproxima da área de convergência de redes, né, que é estudada na disciplina. Então, a convergência de redes é a unificação entre duas ou mais redes de comunicação. Geralmente redes distintas, né, tecnologias distintas, que são unidas, né, criadas numa única rede capaz de prover serviços antes não prestados por diversas redes. Então, exemplos de convergência de rede, integração de tecnologia de acesso, como, por exemplo, Wi-Fi, WiMAX e LTE, né, tecnologia de quarta geração, quinta geração móvel. Você integra o que cada tecnologia traz de melhor, incorpora isso numa rede de tecnologias distintas em uma única tecnologia para prover serviços, aplicações ao usuário. Outro exemplo, convergência entre redes de acesso de voz e vídeo, inicialmente através da tecnologia ISDN, né, que é a Rede Digital de Serviços Integrados, e o uso, por exemplo, da tecnologia ADSL. Então, são redes distintas que se uniram para prover serviços de redes convergentes. Bem, a RDSI, que é a Rede Digital de Serviços Integrada, é um exemplo de tecnologia de rede convergente. Geralmente ela é utilizada para transmissão de dados, 64 kilobits por segundo, também utilizando integrando a voz,
Então, além dos dados, eu tenho a integralização da voz. Então, a voz digitalizada, o uso de dados em alta velocidade, usando aí circuito e pacote, comutação por circuito, comutação por pacote, conexão digital de 64 kilobits por segundo, usando aí um máximo de 128. E aí a grande sacada da tecnologia de rede digital de serviços integrados é a aplicação de recursos multimídia. Então é uma rede convergente que converge para serviços específicos ao mesmo tempo, utilizando aí voz, recursos de fax, né, e vídeo. Aqui nós temos uma representação da rede digital de serviços, e aí você percebe que utiliza canais separados para recursos de dados e voz, por exemplo. Então aqui nós temos a representação da rede RDSI, ou ISDN, né, do inglês, e a divisão aí dos serviços, né, telefonia convencional, a aplicação em redes de dados, utilização de telefone digital, uso de dados, na rede que vão sair em processo de comunicação via roteamento, né, utilizando modems convencionais, e aí tudo isso sendo dividido em canais integrados por serviços de voz e dados, utilizando aí recursos de fax e vídeo, né, e aplicações de voz. Aqui nós temos uma aplicações RDSI, utilizando, por exemplo, um Fax Gateway, né, que é uma espécie de servidor destinada ao serviço de fax, né, digitalmente, utilizando a rede telefônica e aplicando o recurso na rede digital. Aqui nós temos a RDSI com aplicações de mensagens unificadas, onde você tem, numa única rede, o serviço de fax, voz e dados, sendo gerenciado por um gate de mensagens unificadas. Então, um recurso de rede convergente. Bem, a RDSI ela trouxe algumas vantagens, por exemplo, o aproveitamento do cabeamento da telefonia analógica, a telefonia convencional. Então, isso nos proporcionou um baixo custo, né, da implementação, justamente porque você aproveita a infraestrutura da tecnologia anterior, a tecnologia de telefonia analógica. Uma outra vantagem é a velocidade, né? Houve um aumento no uso da tecnologia RDSI, uma velocidade de 128 kbps no cenário atual, que era a tecnologia. Tinha uma baixa latência, metade de uma linha analógica, por exemplo, e o tempo para se estabelecer conexão também é relativamente baixo. Então é uma tecnologia que trouxe grandes vantagens para o cenário de redes convergentes. Outras vantagens: uso de múltiplos dispositivos, múltiplos números de assinantes. Então, dentro de uma rede RDSI, você proporcionava, né, o uso de vários usuários, né, então múltiplos assinantes ao mesmo tempo. Com isso, você tinha o uso de múltiplos dispositivos, né, telefone, RDSI, fax, uso de equipamento roteável, computador. Então, os múltiplos dispositivos podendo ser usados dentro da rede RDSI. Além disso, uma das grandes vantagens é a alocação dinâmica de canal. Então, além dos canais serem divididos em canais de dados e voz, esses canais eles eram alocados dinamicamente. Ou seja, o usuário, o assinante, a partir do momento que usava a rede, ele recebia a alocação dinâmica do uso do canal. Isso facilitava, por exemplo, a usabilidade da rede. Uma outra tecnologia que proporcionou aí a convergência de redes é a tecnologia DSL, que é a Symmetrical Digital Subscribe Line, né? A linha digital assimétrica ela foi desenvolvida aí pela
depois da tecnologia ISDN, a RDSI, concebida em 1989 pela Bellcore, e aí ela utilizava os chamados modems ADSL para converter o sinal padrão do fio telefônico par trançado em um duto digital de alta velocidade. Assimétrico porque diferentes taxas de velocidade para transmissão e recepção. E aí as taxas de transmissão de dados, elas variavam em download de 1, 2, 5, 10 e 15 megabits por segundo, e upload de 150, 300, 500 e 1 megabit por segundo. Bem, o ADSL ele proporcionou a viabilização de aplicações em banda larga, ou seja, saímos da tecnologia de banda estreita para uma banda larga. Surgiram aí novas aplicações como o uso de vídeo e áudio stream, né, streaming de áudio, streaming de vídeo, transferência de arquivos em larga escala, uso da videoconferência e, obviamente, o ADSL proporcionou aí usabilidade de canal dedicado. O assinante ele tinha um canal dedicado nas suas aplicações. O ADSL ele proporcionou aí o primeiro canal de voz em redes, né? O segundo canal é utilizado para fluxo de informação, no sentido do usuário rede, upstream, e o terceiro canal é utilizado para o fluxo de dados. Então, o primeiro canal, canal de voz. Então, a gente tinha aí a usabilidade dentro da rede ADSL, proporcionando o primeiro canal para voz, o segundo canal para o fluxo de informações, né, sentido usuário e rede, upstream, né? E o terceiro canal utilizado para fluxo de dados, sentido rede e usuário, que seria o downstream, o nosso famoso download. Então, basicamente, nós tínhamos uma rede integrada, proporcionando uma convergência multimídia de voz e dados, né, ao mesmo tempo, usando a tecnologia ADSL. Então, aqui nós temos um cenário da tecnologia ADSL, onde nós temos, por exemplo, computador ligado a um roteador, um modem, um aparelho telefônico ligado a um microfiltro. Então, ambos essas aplicações e serviços, utilizando a minha linha, o meu canal, canais exclusivos para voz e canal exclusivo para dados, interligados através de um splitter, a minha rede convencional, a minha rede de telefonia convencional e o DSLAN conectado à internet, levando o acesso do usuário aos dados da internet. Ok, agora vamos entender o propósito das redes convergentes. Né? O porquê do surgimento da convergência de redes. Então, primeiro propósito, redução de custo com operação de infraestrutura. No surgimento de redes convergentes, ou seja, a unificação dessas infraestruturas, obviamente que a redução de custo foi alcançada. Né? Você tem aí tecnologias distintas que foram unificadas, aproveitou, por exemplo, infraestrutura de telefonia da rede de telefonia convencional, e aí, obviamente, isso vai impactar no custo final da rede. Um outro propósito é que a convergência de rede ela procura combinar serviços e aplicações. Então você vai ver que a grande maioria das redes convergentes, a tendência é unificar as aplicações de multimídias, os serviços de voz e dados, imagens, vídeo, né? Tudo isso numa só rede. E aí outro propósito é oferecer serviços integrados, né? Juntar todos os serviços numa única aplicação. Um outro propósito é a chamada convergência de payload, né? Que é transportar diferentes tipos de informação na mesma unidade de dados. Então eu posso trafegar voz, imagem, vídeo, usar uma videoconferência numa única unidade de dados. Bem, outros propósitos. A convergência de rede, ela proporcionou a convergência de protocolo. Então, ela propõe utilizar, aí, por exemplo, um único protocolo roteável, né? Um único protocolo para realizar o gerenciamento. Então, a partir da usabilidade da convergência, se proporciona
se parte, né, para o caminho de convergência de protocolo também, que é propor a utilização de um único protocolo específico para uma determinada área, como por exemplo aí o protocolo roteável ou um protocolo de gerência de rede ou algo do tipo. Proporcionou também a convergência de dispositivos. Em sua arquitetura, os dispositivos de rede suportam diferentes tecnologias, só que usando aí o mesmo sistema. E aí os dispositivos vão ter plataformas unificadas por essas arquiteturas que vão suportar diferentes tecnologias em um mesmo sistema de comunicação. Um outro propósito é a convergência organizacional. Então, a convergência de rede ela proporcionou a centralização de recursos de redes, sistemas de telecomunicações e serviços. Então, por exemplo, uma empresa, uma organização, criou um recurso centralizado, voltado à unificação de uma rede, ou um sistema de telecomunicação, ou um conjunto de serviços. Bem, dentro da área de convergência de redes, nós temos alguns desafios na sua implementação. Então, quais são os desafios na implementação da convergência de redes? Primeiro, a internet fornece aí serviços do tipo chamado melhor esforço, ou best effort, né? Onde a transmissão elas são consideradas concorrentes. A internet de dados ela trafega os dados no chamado melhor esforço. Então ela quer saber de mandar os dados. Para a convergência de rede, a importância, o desafio é tentar melhorar essa usabilidade do melhor esforço. Então no best effort não há garantia de banda, porque você está mandando recursos dentro da rede e obviamente está ocupando banda. E aí isso vai impactar, por exemplo, no atraso, a variação de tempo de envio de pacotes, perdas de dados e tudo mais. E aí qual é o desafio? Criar redes que melhorem essa usabilidade da banda, se preocupando aí com atrasos, ou até mesmo evitando atrasos de dados, a variação desse atraso, que é o jitter, e até mesmo evitando perdas de pacote. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os provedores se comprometem a se esforçar para fornecer uma boa qualidade. No entanto, não há garantia. E aí que entra uma rede convergente. Uma rede convergente, obviamente, ela vai procurar melhorar essa qualidade e, obviamente, garantir banda dentro da rede. Então, esse serviço atende parte da demanda atualmente da internet, utilizados por usuários na internet. Mas a rede convergente ela vem para tentar melhorar isso, ou seja, proporcionar uma boa qualidade do serviço, chamado QoS, melhorar a garantia de banda, evitando atrasos, variações desses atrasos e também as perdas de pacote. Então, qual seria o desafio da implementação das redes convergentes? Na implementação de uma rede convergente, alguns pontos são destacados e merecem atenção, como eu comentei agora há pouco. Um deles está relacionado ao atraso. O outro está relacionado ao chamado jitter, que é a variação desse atraso. E um terceiro está relacionado à chamada perda de pacote. Só para a gente frisar, entender melhor a questão do atraso, o atraso ele é um intervalo de tempo entre um instante que um pacote é enviado pelo transmissor e é recebido pelo seu destino. Então, quanto menor for esse atraso, melhor. As redes convergentes elas vão procurar trabalhar esse atraso, então evitar que o pacote enviado pelo transmissor não demore tanto para ser recebido pelo destinatário. Esse tempo a rede convergente vai tentar minimizar. O jitter ele já está relacionado a essa variação dos atrasos. Então, variações muito grandes
podem impactar na garantia de banda, né? Então a variação desse atraso dos pacotes dentro da rede podem impactar na garantia de banda e, obviamente, impactar aí na qualidade de serviço da minha rede. Então as redes convergentes, elas vão procurar também minimizar essa variação do atraso. E por fim, a perda de pacotes. A perda de pacotes, geralmente elas geram lacunas, porque você está perdendo dados, né? E esses dados, essas lacunas, esses buracos, vão influenciar no fluxo da comunicação devido a vários motivos, né? Ou por congestionamento, gargalo na rede, diminuição da banda. E aí a rede convergente ela vai procurar melhorar isso aí, ela vai procurar agregar uma melhor qualidade da banda e garantia dos recursos e serviços. Bem, aí nós temos dentro da convergência de redes a chamada convergência de dados e voz. Na convergência, atualmente, um dos temas mais discutidos na indústria de rede nos apresenta uma nova visão sobre o futuro das chamadas redes de próxima geração, as chamadas NGN, Next Generation Network. E aí, um dos focos principais dessas redes de próxima geração são as aplicações multimídia, utilizando dados, voz e vídeo ao mesmo tempo. Então, a convergência de dados e voz é importante para uma rede convergente, porque é o serviço, a aplicação que ela vai ofertar, e aí é considerado um sonho que será concretizado, um velho sonho que será concretizado, de uma plataforma de transporte comum de serviços integrados, utilizando vídeo, voz e dados. Então a NGN, a rede de próxima geração, ela vai proporcionar aplicações do tipo de telefonia IP, ou seja, você vai utilizar voz digital através de uma rede de tecnologia IP, comutação por pacote, usando a tecnologia da arquitetura TCP/IP, acesso a recursos web através de telefonia móveis ou até mesmo streaming de vídeo. Então o intuito aí da convergência de dados é você proporcionar as aplicações integradas, né? Dados, voz e vídeo ao mesmo tempo, dentro de uma rede convergente de próxima geração. Então as NGNs elas vão proporcionar isso, né? Acesso às aplicações integradas, recursos e aplicações multimídias ao mesmo tempo. Lógico, dentro das suas garantias de banda e qualidade de serviço, que é o mais importante. E aí nós temos que um dos desafios da NGN, das redes de próxima geração, é a complexidade de testes para a determinação de problemas e garantia de disponibilidade e performance. Então, atualmente as redes que estão surgindo, elas passam por criteriosos testes, né, testes complexos, para determinar problemas de banda, aplicações de serviços integrados, proporcionando aí a garantia e disponibilidade de uma alta performance, de um alto desempenho. Então hoje as redes elas são preparadas para você criar um ambiente distribuído, onde nesse ambiente distribuído você vai ter aí a alta disponibilidade dos dados, sem perder a performance, sem perder o desempenho. Então esse ambiente hoje ele é fácil de ser montado porque nós já temos a infraestrutura pronta, né, de um sistema distribuído. Bem, isso é importante para reduzir custo de operação, reduzir o número de reparos e melhorar o tempo de restabelecimento de serviços. Então, por exemplo, os sistemas de próxima geração, utilizando recursos de sistemas distribuídos, eles vão ser preparados, por exemplo, para sistemas tolerantes à falha. Então, se um determinado dispositivo que provê uma aplicação, um serviço, uma telefonia IP, por exemplo, sofrer um sinistro, um abalo, a rede ela tem que ser preparada para um pronto restabelecimento do serviço
garantindo aí, por exemplo, uma redundância de serviço dessa telefonia IP, da aplicação de voz digital e tudo mais. E isso aí é agregado através de uma rede de próxima geração. Essa rede, dessa forma, ela vai possibilitar o mais possível, dentro da sua infraestrutura, antecipar e evitar as chamadas rupturas de serviços. Como eu falei, é um sistema tolerante à falha. Então, através de um eficiente processo de coleta de eventos, em uma constante monitoração da rede, o sistema de próxima geração ele vai evitar, por exemplo, falhas de serviços e aplicações, garantindo aí o que a gente chama de alta disponibilidade e proporcionando alto desempenho dentro da rede. Bem, dentro da convergência de dados e voz, nós temos, obviamente, o conceito de redes de dados e voz. Né? E para entendermos, precisamos entender que são recursos distintos. Então, a rede de dados vai trabalhar propriamente dito os dados de controle, dados de sinalização e os dados propriamente dito. Já a rede de voz, obviamente, vai trabalhar com sistema ou aplicação de voz. Então são recursos distintos, isso a gente precisa entender. A voz, ela é geralmente utilizada em tempo real, então você tem um circuito dedicado durante todo o tempo da conversação. Então, se a gente pegar um sistema de telefonia convencional, você tem uma comutação por circuito, esse circuito é dedicado, né, durante todo o tempo da conversação. E os dados, que é a informação propriamente dita, a informação fragmentada, ela vai utilizar aí vários caminhos durante a mesma transmissão, onde essa transmissão vai reconstruir esses destinos por onde esses dados vão passar. Então, para a gente entender melhor, essa primeira imagem mostra um exemplo de uma rede tradicional, uma rede de telefonia tradicional, onde utiliza um circuito dedicado durante toda a conversação. Então você tem o PBX, o PABX, ou o tronco de comunicação, interligado à minha RTPC, que é a minha rede tradicional convencional, de telefonia convencional, onde interliga esses recursos através de um circuito dedicado, como vocês estão vendo nessa linha mais em negrito. Então esse circuito ele é dedicado, ele é estabelecido, fechado entre os dois pontos, e aí a gente chama lá de circuito dedicado, né, ou comutação por circuito, e ele não muda mais durante toda a conversação. Então esse é o chamado serviço de voz de uma telefonia tradicional. Então ele utiliza um circuito dedicado durante toda a conversação. O grande problema aí é se você tiver nesse circuito um recurso que vai aumentar o uso desse canal de comunicação. E isso vai proporcionar o quê? Lentidão. E aí eu não tenho como ter um circuito, podemos dizer, um circuito intermediário ou um circuito convencional, digamos assim, para mudar esse panorama. Então sempre você vai ter aí num circuito dedicado um congestionamento. Diferente, por exemplo, da nossa outra imagem, onde a gente tem uma rede IP que trabalha por circuito de pacote. A gente chama de comutação por pacote. Então o que acontece? De posse dos equipamentos chamados roteadores, você tem a possibilidade de criar um novo caminho. Então, se congestionar a minha rede de pacote, eu vou procurar criar um novo caminho. Diferente da rede tradicional, que esse caminho já foi pré-estabelecido e não muda mais. Então nessa segunda imagem nós temos uma rede de pacote, onde eu vou ter vários equipamentos roteáveis, são os roteadores, nos proporcionando caminhos distintos que podem mudar de acordo com a necessidade. Então, se a minha rede estiver congestionada aqui por cima, por exemplo, o equipamento ele toma uma decisão de mandar a informação aqui por baixo. Então, isso
a gente chama de comutação por pacote. E aí as redes de dados utilizam bastante para garantir aí a entrega dos dados. E aí dessa forma, as redes convergentes, garantido aí a chamada convergência de dados e voz, você vai agregar numa única rede a usabilidade da convergência de um circuito comutado por pacote. Então, o que acontece? Nessa imagem, né, nós temos aí, por exemplo, dois dispositivos, dois terminais se comunicando, e aí fica aquela pergunta, né, como é que a rede comutada por pacote foi amplamente difundida, né? Que tal usarmos essa mesma rede para transmitir voz? Já que nós temos aquele problema da comutação por circuito, por você criar um circuito e esse circuito não muda mais, né? E aí se ocorrer um congestionamento naquele circuito, eu não tenho como mudar. Então, como é que uma rede por comutação de pacote foi amplamente difundida? A gente pode responder isso falando sobre a sua arquitetura, né, que é a utilização da arquitetura de protocolos da arquitetura TCP/IP. Isso proporcionou, por exemplo, a usabilidade da comutação de pacote, rotear esses pacotes, ou seja, determinar um melhor caminho para que esses pacotes trafeguem entre origem e destino, evitando problemas de perda de pacote, atraso, variação de atraso. Então aqui no primeiro terminal, se a gente for trabalhar a voz para ser transmitida numa comutação por pacote, essa voz ela tem que ser convertida em forma digital, em pacotes digitais. E, obviamente, dividida em vários envelopes, fragmentar essa informação. Então é o que está acontecendo aqui dentro da rede comutada por pacote. No segundo passo, os pacotes são enviados através dessa rede, ou seja, através daquele processo de roteamento, ou seja, gerando um caminho que não seja congestionado, ou um melhor caminho possível, chegando até o meu destino, né, no terceiro passo. Esses pacotes são reunidos, né, gerando aí a mensagem digital e convertida em mensagem analógica. Então, dessa forma que uma rede convergente de dados e voz trabalha hoje. Então, hoje você agrega numa rede convergente a tecnologia de circuito comutado por pacote. Então, a voz hoje é digitalizada, fragmentada, roteada, digamos assim, e sendo transmitida entre origem e destino. Então, aquela tecnologia convencional, de telefonia convencional, que nós tínhamos anteriormente, ela foi adaptada, digamos assim, e usando hoje a comutação por pacote. Então, isso é uma das grandes vantagens que a convergência de dados e voz agrega dentro de uma rede de próxima geração, né, proporcionando aí uma melhor garantia de banda, proporcionando aí um melhor desempenho, evitando, por exemplo, grandes atrasos, perdas de pacote e grandes variações desses atrasos. Ok, gente, essa foi uma aula introdutória, onde nós entendemos o conceito de convergência, né, que é uma rede que proporciona unificar redes distintas em uma única rede, proporcionando a integralização de diversos serviços, como, por exemplo, aplicações multimídias, dados, voz, imagens, vídeos, tudo ao mesmo tempo. Na próxima aula vamos ver mais alguns conceitos sobre redes de próxima geração, os seus protocolos de gerência utilizados aí no controle dessas redes de próxima geração. Então agradeço mais uma vez a compreensão de todos e até uma próxima aula.